Vamos lá, pessoal, vamos ver aí como ficaram as nossas respostas, né? Então, no primeiro caso da relação de igualdade, a gente sabe, né, que nessa relação de igualdade, então nós teremos todos os pares de ordenados em que o primeiro elemento do par ordenado é igual ao segundo elemento do par ordenado. Então, esses pares ordenados vão ser -1, -1, 0, 0, 1, 1, e assim crescendo, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. A gente sabe que essa relação é reflexiva, porque qualquer inteiro é igual a si mesmo. Se ela é reflexiva, claramente ela não é antirreflexiva, certo? Ela é simétrica, porque toda vez que eu tiver um número relacionado com ele mesmo, eu também tenho ele mesmo relacionado com um número, né? Ela vai ser antissimétrica, porque a simetria ela é limitada. Eu só consigo inverter os elementos quando eles forem exatamente o mesmo elemento. Tá? E ela vai ser transitiva, lembra? Porque se eu tenho os elementos que são iguais em si, eu consigo, né, se eu tenho x sendo igual a y e y sendo igual a z, x vai ser igual a z, tá? Então, na relação de igualdade, é uma relação aí que tem essas 4 propriedades. A única que ela não tem é ser antirreflexiva, porque ela é reflexiva. No caso da relação de menor ou igual, então ela também vai ser reflexiva porque ela está incluindo o igual, não é? Então, quando eu falo de menor ou igual, bem, todo inteiro é igual a ele mesmo, então o menor igual vale. Como ela é reflexiva, ela não vai ser antirreflexiva. Outra coisa que ela não será é simétrica, não é verdade? Porque, por exemplo, se eu tenho que o 3 é menor do que o 5 não vai ser menor do que o 3. Então, eu teria o par 3, 5 ali, mas eu não teria o par 5, 3. Então, eu não consigo inverter a ordem dos pares, porque é uma relação de menor, é uma relação de ordem, não é? Então, ela não é antissimétrica, não é simétrica, desculpa. Ela vai ser antissimétrica por causa exatamente do fator da igualdade, né? Então, eu vou ter o par 1, 1 lá, por exemplo, porque a relação é menor ou igual. Então, eu só consigo ter essa inversão quando os elementos são iguais, né? Não vou conseguir inverter de outra maneira. E ela também é transitiva, porque a gente sabe, por exemplo, se o 3 é menor do que o 5 e o 5 é menor do que o 8, então o 3 é menor do que o 8, tá? Então, teremos aqui, então, na relação de menor ou igual, ela tem 3 propriedades. Ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. E a última propriedade, a última relação que eu pedi para vocês verificarem, era a relação de divide, né, dos inteiros. Então, eu quero saber, por exemplo, se ela é reflexiva, ou seja, se um número divide ele mesmo, né? Então, e aqui eu trago alguns exemplos, né? Ela vai ser reflexiva porque o 3 divide o 3 e o menos 3 divide o menos 3. Então, eu tenho essa relação do elemento dividindo ele mesmo, né? Então, toda vez que for um elemento dividindo ele mesmo, o resultado da divisão vai ser 1. Então, tá satisfazendo a propriedade de divisão. Ela é reflexiva, então ela não vai ser antirreflexiva. A gente também sabe que ela não vai ser simétrica, porque eu sei que, por exemplo, eu tenho 3 divide o 9, mas o 9 não divide o 3, não é? Eu não posso inverter, porque tá vendo, eu tô falando que é uma relação nos inteiros, então eu não posso ter número real como resposta, tá? E ela também não vai ser antissimétrica, porque o que eu vou ter aqui? Por exemplo, eu posso inverter a ordem dos meus elementos e eles serem diferentes, né? Eu tenho que o 3 divide o menos 3 e o menos 3 divide o 3. E o 3 e o menos 3 são 2 números diferentes, tá? Então, ela também não vai ser antissimétrica aqui no caso. E ela vai ser transitiva, porque eu sei que se o 2 divide o 4 e o 4 divide o 8 e o 2 divide o 8. Tudo bem? Aqui era só para a gente verificar essas propriedades, tá? Não era para vocês demonstrarem, comprovarem nada, não. Era só para verificar, por isso que eu estou dando só um ou outro exemplo aqui específico, só para ilustrar quando a propriedade ocorre ou quando a propriedade não ocorre, tá? Importante, então, umas coisas que a gente tem que frisar sobre essas propriedades das relações para a gente finalizar a aula de hoje. As propriedades, elas são atributos de uma relação definida em relação a um conjunto, né? Então, vocês precisam conhecer o conjunto no qual aquela relação está definida para avaliar se a relação é ou não reflexiva. Porque a reflexiva é a única propriedade que me fala que para todos os elementos do conjunto. As demais propriedades eu consigo verificando, olhando apenas os pares ordenados que compõem a relação. Mas para ser reflexiva, eu preciso conhecer o conjunto original de onde aquela relação foi retirada, tá? Para as outras propriedades, eu preciso apenas olhar para os pares ordenados da relação. Resumindo as propriedades, então, quero que vocês entendam isso para a vida,
tá? Então, fixem esses conceitos, essas definições e façam os exercícios massivamente, até entenderem e tudo isso ficar muito claro na cabeça de vocês, sem confusões. Quando é que ela é reflexiva? Então, a relação vai ser reflexiva se para todo elemento do meu conjunto, no qual ela está definida, esse elemento está relacionado com ele mesmo. A relação ela vai ser antirreflexiva se para todo elemento do conjunto no qual ela está definida, o elemento não se relaciona com ele mesmo. Ela vai ser simétrica sempre que eu tiver os elementos x e y do conjunto A relacionados, eu tenho que ter o elemento yx. Sempre que, veja, então o antecedente tem que ocorrer, o x e y tem que estar presente lá na relação para que eu procure o yx. Se ele não estiver presente, não preciso procurar. Ela é antissimétrica se toda vez que eu tiver essa possibilidade de inverter a ordem dos elementos do par ordenado, é porque o elemento é o mesmo, tá? Então eu só consigo ter xy e yx quando x é igual a y. E ela vai ser transitiva quando eu tiver três elementos em que seja possível transitar por meio dessa relação. Então, eu tenho um par ordenado que vai de x para y e eu tenho um par ordenado que vai de y para z. Nesse caso, eu preciso ter o par ordenado de x para z. Então, vejam que meu antecedente é uma conjunção em que os dois pares ordenados têm que estar presentes para que seja exigido que o terceiro par ordenado, que é o que está aí na conclusão, também ocorra, tá? Bem, visto tudo isso, agora sabendo o que é ser reflexiva, simétrica e antissimétrica, agora é com vocês. Olhem aí para essa matriz que representa a relação R e, de acordo com as propriedades que essa matriz tem, verifique se ela é reflexiva, se ela é simétrica e se ela é antissimétrica, ok? Bom problema aí para vocês e a gente se vê na próxima aula.